Muito bom estar aqui, vendo mais alguns irmãos, né? Estão voltando. Nós estamos sendo muito abençoados em todos esses momentos que nós temos buscado ao Senhor. Quero deixar a paz do Senhor também a todos que estão nos assistindo, que estão aí nas suas casas. Que o Senhor está nos unindo como igreja nesse momento difícil de pandemia, e o Senhor tem nos levantado, cada um de uma forma, um segurando o outro. Por isso nós temos recebido as bênçãos do Senhor. Eu creio nessa unção da igreja, na unção de família, de irmandade, de estarmos juntos. E eu quero compartilhar uma palavra: salvação no deserto. O deserto é uma linguagem muito usada para os crentes, né? Pelos crentes. Tu passou num deserto aí. Quantos já ouviram? Verdade? Eu estou passando um deserto aí, o negócio está difícil para mim. E o que significa esse deserto? Uma tribulação, uma situação financeira aí difícil, apertada. Alguma coisa que realmente se assemelha ao deserto, né? O deserto é um lugar onde não tem água, né, abundante, onde o sol é escaldante, o frio é intenso à noite. Então é um lugar ruim de se viver. Então eu quero compartilhar com vocês a salvação no deserto. Talvez nós estejamos aí, muitos, passando por esse lugar ruim. E o povo de Deus, o povo de Israel, também passou várias situações difíceis. Mas o que importa é como nós saímos dessa situação. É como nós nos colocamos diante de Deus. Como nos portamos diante de Deus. E nós vamos ver aqui em Números, capítulo 21, se você quiser estar abrindo aí comigo. Eu tenho certeza que você vai receber uma palavra de transformação pelo Espírito Santo. Queridos, nós não conseguimos ser transformados, nós não conseguimos que os nossos pensamentos sejam renovados pela nossa força. É só pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele age em nós através da regeneração. Ele age em nós através do poder do Espírito Santo, através dos dons. Então nós temos que crer nessa transformação de Deus. Aqui em Números 21, 4, é a passagem da serpente de bronze. Diz assim: então partiram do Monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Que coisa mais interessante, não é verdade? Que história mais linda. O que é uma serpente abrasadora? Abrasar é um aquecimento excessivo,
Eu creio que essa serpente mordia e dava uma quentura tão grande na pessoa, que a pessoa morria na hora. Não tinha antídoto contra a mordida dessa serpente. O que a serpente de bronze significa? Segundo o pastor Luciano Subirá, que é um grande estudioso, mestre da palavra, ele diz que o bronze representa juízo, representa o julgamento de Deus. Então o povo foi condenado aqui, né? Porque eles reclamaram de Deus, porque eles reclamaram da situação que eles estavam vivendo, eles murmuraram. Qual que foi o pecado de Israel, igreja? Qual que foi o pecado de Israel? Reclamar do que eles estavam vivendo. Sabe por quê? Eles não conseguiam enxergar o que Deus estava dando para eles. Eles recebiam maná do céu, eles recebiam uma nuvem de dia, que aquele sol escaldante, aquele sol intenso, não estava sobre aquele povo. À noite eles recebiam um fogo que aquecia, a roupa deles não estragava, o sapato deles não estragavam, mas mesmo assim eles não conseguiam ver Deus. Aparecia uma situação difícil, o que aconteceu nessa situação? Eles ficaram impacientes. Deus mandou que eles atravessassem, nós ouvimos a pregação da pastora Marli da semana passada. Eles tinham que tomar a terra de Canaã, conquistar a terra de Canaã, não é verdade? Nós aprendemos isso, amém? E aí o que eles tinham que fazer? Seguir a direção de Deus. Pela direção de Deus, eles ficavam impacientes, eles não queriam ouvir Deus. Eles queriam cortar caminho, atravessar já um povoado ali adiante e já conquistar a terra. Mas Deus falou: não, vocês vão rodear esse lugar. E o que acontece conosco? Quantas vezes Deus nos dá a direção, mas nós ficamos impacientes com a direção que Deus nos dá. O que Jesus diz para nós lá em João 14:6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que o povo faz? Reclama, se queixa da vida, murmura, entra em depressão, não tem vontade de viver, porque não quer receber a direção de Deus. Qualquer semelhança aqui é mera coincidência. O que nós vivemos hoje em dia? Olha o que esse povo fala. A nossa alma tem fastio, quer dizer, nós estamos cheios, nós não aguentamos mais comer esse pão, esse maná. Eles blasfemaram contra aquilo que Deus dava, contra aquilo que caía do céu para alimentar. Eles falaram contra o alimento de Deus, da vida deles, a presença de Deus. Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Oh, glória! Igreja, quando nós olhamos para esse pecado, sabe o que diz lá em Números 14:22? Que foram 10 vezes que o povo reclamou contra Deus. 10 vezes. E aí, veio o castigo. Deus é mau. Deus mandou aquelas serpentes. Sabe o que acontece? Quando nós saímos do caminho de Deus, o diabo toma a frente. Por isso que as coisas ruins acontecem na nossa vida. Quando nós perdemos o caminho de Deus, os pensamentos maus vêm na nossa cabeça. Eu saio do pensamento de Deus, que Deus me ama. Quando nós cantamos aqui, como é gostoso sentir o amor de Deus. Você tem que parar, igreja, você tem que entender isso. Como eu entendi, eu queria passar isso para você. Assim, queria que você entendesse esse amor de Deus. Ele me ama, Ele deu o seu Filho por mim. Se Ele me ama, o que será as outras coisas para que Ele me dê? Para que eu alcance, para que eu conquiste. Vem os pensamentos do diabo, pensamento de destruição, pensamento de pessoas que se levantam contra mim, e eu começo a ouvir maldições, eu começo a ouvir frases feitas, eu começo a ouvir fofocas, eu começo a sentir o peso da destruição do diabo,
e o diabo toma a frente. Aí o que acontece aqui? Deus mandou, porque Deus é soberano, e nós temos que entender a soberania de Deus. Todas as coisas acontecem. O que é soberania? Ele é a autoridade maior, né? Tipo o Bolsonaro, né? O ministro fala uma coisa, ele fala outra. Acabou. Não faça. Deus é a autoridade maior. O diabo está abaixo dele, igreja. Nós temos medo do diabo, né? Se o diabo fizer alguma coisa, quando a gente fala, a pessoa tal vendeu a alma para o diabo, você vendeu a alma para o diabo. Não, pelo amor de Deus. Mas você deu a sua alma para Deus? Aí isso eu vou pensar. Não é verdade? Eu estava numa reunião uma vez, orando por uma pessoa doente, e aí os familiares vieram assim, e falei de Jesus, e como eu estou falando agora de Jesus, eu vou continuar falando, e quando terminou, eu falei para a pessoa que tinha me levado lá, você quer receber esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, assim como a sua irmã, que está nessa cama, e ela vai levantar dessa cama em nome de Jesus? Ela falou, eu não quero, eu não estou preparada. Gente, eu levei um susto, porque a pessoa me levou, né, para orar pela irmã, para pregar para a irmã, mas ela mesmo não queria. Então ela achou assim, minha irmã vai morrer, né, que ela receba Jesus logo, mas eu não quero. Só podia pensar isso, não entendi qual o pensamento. Então nós vemos assim, que as pessoas, elas estão tão preocupadas com a sua vida aqui na terra, e se esquece que tem uma vida eterna. Quando essas pessoas aqui receberam o castigo da serpente, a serpente mordia, eles morriam imediatamente. Aí eles ficaram desesperados. É o que aconteceu conosco nessa pandemia. Nós vimos gente da nossa família sendo atacado por esse Covid, aí nós ficamos apavorados. Mas enquanto nós não vemos com os nossos olhos, nós não percebemos como nós somos pequenos. Como nós somos pequenos. Queridos, há um mês atrás, a Andréia tinha uma ajudante aqui com ela, que ajudava a limpar aqui, e a mulher estava na quarta-feira com o Almir aqui, o Almir falando, Regina, ela estava aqui do meu lado, uma moça nova, e o que ela fez? Ela chegou na casa dela na quinta-feira, olha só, e não levou documento, não levou celular, foi andar, foi caminhar, ali perto da casa do Juliano, acho por ali que eu entendi. O que aconteceu? O carro atravessou a rua de um lado, atropelou ela na calçada do outro lado, matou ela na hora. Nós falamos, estou vendo ela aqui. O que é a vida? O que é a vida? Aqui nós vemos a serpente vindo, mordendo, e as pessoas morrendo. Eles ficaram desesperados e falaram, Moisés, ora por nós. Eles tinham certeza que Moisés era aquele intercessor, que era amigo de Deus, e que só ele podia trazer a solução para a vida deles, e Deus trouxe uma solução. Moisés, levanta aí uma haste, né? Coloca aí uma cruz, vamos dizer assim, um madeiro, e lá você coloca uma serpente. Imagina, aquela pessoa que foi mordida lá no arraial, não sei se vocês têm ideia como era grande, era mais de 2 milhões de pessoas ali acampadas, elas podiam ser mordidas num lugar, e elas tinham que vir se arrastando, porque no momento que elas olhassem para aquela serpente de bronze, que estava levantada naquele lugar, ela ficava curada na hora. Quem que não ia se arrastar aqui? Nós íamos pagar qualquer preço, não é verdade? Ia pedir ajuda para alguém, me ajuda, e deve ter sido uma comoção imensa. Por quê? Porque a partir do momento que eles olhassem para aquela cruz, só para olhar pela serpente, eles eram curados imediatamente. Oh glória! Sabe o que nós podemos ver nisso? Jesus falando com Nicodemos, João capítulo 3. E ele diz para Nicodemos assim, no versículo 14, se você quiser acompanhar.
E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha o que Jesus confirma aqui para Nicodemos, um príncipe de Israel, um homem sábio, um homem que conhecia todas as escrituras, mas ele não conhecia o mundo espiritual. Nós estamos aqui, nós temos acesso a esse mundo espiritual, nós podemos orar e Deus fala conosco, nós podemos receber a palavra, e a palavra de Deus entra no nosso coração como uma semente, e ela vai ser gerada, e ela vai crescer, e ela vai dar frutos, e a nossa vida vai ser transformada, e a nossa família vai ser transformada, o nosso coração duro, o nosso coração pesado, pode ser transformado por esta palavra, pela verdade de olharmos para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós cremos nesse amor do Pai, quando Ele foi levantado naquela cruz, Ele deu o seu sangue, Ele verteu o seu sangue, Ele sofreu de uma forma intensa. Quando nós assistimos o filme, nós choramos, mas quando nós pecamos, nós não lembramos do que Jesus sofreu, e que era para nós estarmos naquele lugar. Igreja, Satanás tem nos mordido como serpente, só que ele tem dominado áreas da nossa vida, ele tem te picado, tem te envenenado, e você tem desanimado, você tem se esfriado, você não tem sentido vontade de buscar a Deus intensamente. O próprio Jesus disse assim: por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe, as pessoas estão perdendo o amor um pelos outros. Casal, um marido pela mulher, mulher pelo marido. Os filhos pelos pais, os pais pelos filhos. O amor a Deus, então, está distante. Nós não achamos que pecamos contra Deus, nós achamos que Deus tem obrigação de fazer as coisas para nós, mas nós mesmos estamos fazendo um favor. Deus, hoje eu fui na sua casa, essa semana me abençoa, essa semana enche meu tanque de gasolina, essa semana, Senhor, faça muito mais, porque eu cantei todos os hinos de cor. Nós achamos que temos o direito de dar as ordens para Deus. Na verdade, isso passa no nosso coração, passava muito no meu coração, gente. Quando eu era criança, eu e o Almir falava: vamos ler um capítulo da Bíblia, e Deus vai nos abençoar, não é verdade, Almir? A gente fazia uma troca assim, e a gente achava assim: nossa, então, se eu ler a Bíblia todo dia, às vezes eu pegava o Almir de noite, lá acendendo a luz, nossa, hoje não deu para ler um capítulo da Bíblia, sabe? A gente fazia aquilo como se fosse uma coisa assim, que se eu não fizesse, Deus ia mandar uma rajada na minha cabeça e ia me matar. Mas não é isso. O que acontece é que nós somos envenenados, nós vamos ficando desanimados. Quanto mais eu me distancio de Deus, mais o pecado vai sendo indiferente na minha vida. Então eu não creio mais que eu estou pecando, tudo o que eu faço, mas todo mundo faz, e nós começamos a entrar nesse todo mundo faz, é assim mesmo, e vamos levar, e deixa a vida me levar, né? E leva eu para o inferno. É isso que acontece, porque o inferno existe, a sentença depois da morte existe, ou nós vamos para o céu ou nós vamos para o inferno, e nós só temos uma vida. Nós não cremos na reencarnação. Eu sou Regina, eu vou dar conta para Deus. A palavra de Deus nos ensina que há só uma morte. Se nós fôssemos nos purificar pela nossa existência, se isso existisse, estaria na Bíblia. Mas não tem uma palavra a respeito disso. Jesus dita aqui: aquele que crê em mim tem a vida eterna.
quando nós olhamos para a cruz de Jesus e sentimos aquilo que ele sofreu, aquela coroa de espinhos na sua cabeça, aqueles pregos colocados na mão dele, você já imaginou? Você já deu uma batidinha de martelo na sua mão na hora que você vai pregar um prego? Que dor horrível. Mas por que Jesus sofreu tudo isso? Ele sofreu por mim, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, não morra, não seja destruído pelo diabo, mas tenha a vida eterna, igreja. Ele nos dá uma saída, mas como o diabo mostra o fim do túnel para muitas pessoas. Eu tive um primo de 18 anos, 19 anos, por causa de uma desilusão amorosa, um menino lindo, de olhos verdes. A gente falava, eles moravam na roça, né? Era um lugar, eles criavam gado lá. E um dia uma moça maravilhosa, que ele se apaixonou, largou dele. E ele foi ficando triste, e a gente não percebeu o tamanho da tristeza dele. Até o dia que ele deu um tiro na cabeça. Só daí, nós falamos como ele estava sofrendo. Eu tenho um outro primo, isso aconteceu na minha família, de 18 anos, que também se apaixonou por uma menina da faculdade, de fisioterapia, e no final de semana a menina foi antes, pegou o ônibus e foi para Minas, que era a terra dela. E ele de Guarujá falou assim, não, eu tenho que fazer umas vendas da praia, ele vendia coisas da praia para pagar a própria faculdade. E ele falou, eu vou de manhã. Naquela manhã, a minha tia, uma mulher maravilhosa, ela despediu do filho, ele entrou naquele ônibus, e aquele ônibus bateu no caminho. E ele estava no primeiro lugar, junto com o motorista ali, sabe aqueles ônibus? E ele morreu na hora. E a minha tia ouvindo o noticiário, sabendo que aquele ônibus tinha batido, e para saber a notícia, será que o meu filho estava no meio? Meu filho estava no meio, e ele estava no meio. Hoje ele teria a idade do meu irmão mais novo, 56 anos, né? Ele morreu com 18 anos. A gente sabe a hora que a gente vai morrer, às vezes a gente fica, nossa, mas eu sou novo, né? Quando eu for velhinho, eu vou começar a ir para a igreja. Quando eu for velhinho, eu vou ficar craque nas coisas de Deus. Mas, queridos, nós temos que viver uma vida com Deus. Sabe, essa vida com Deus não é uma vida de obrigação, não é uma vida de chatice. Parece que a gente servir a Deus é uma coisa chata, parece que é uma coisa obrigatória. Ai, se o pastor vê, ai, se o fulano fazer. Gente, viver com Deus, a presença de Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo. Sentir a presença de Deus tira de você toda a insatisfação, tira todo o pensamento mal. Você consegue viver, mesmo que as pessoas estejam te olhando de zóio meio assim, você olha com os olhos direito, porque você tem Jesus dentro de você. Logo, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que nós venhamos a ser como o apóstolo Paulo, ele disse essa palavra maravilhosa: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Nós temos que deixar Cristo viver em nós. Nós temos que confessar os nossos pecados. A partir do momento que esse povo chegou em Moisés e disse: olha, nós não pecamos, nós pecamos contra o Senhor, nós pecamos contra você. Às vezes nós achamos que nós pecamos contra as pessoas e não pecamos contra Deus. Sabe, nós fazemos desfeita, nós ofendemos, nós falamos mal. Eu não faço nada demais, olha, eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não mato, né? Eu não adultero. O que mais os pecados capitais aí que todo mundo enumera? Eu não faço nada disso, então eu sou uma pessoa boa. E quantas vezes você falou mal de alguém? Quantas vezes você fez alguma coisa errada, mentiu, blasfemou contra Deus? Quando nós pecamos dessa maneira, nós estamos pecando contra as pessoas e contra Deus. Aquele filho pródigo que estava numa situação quando ele pediu para o pai a sua parte da herança,
E ele gastou tudo da maneira que ele quis. Ele ofendeu o seu pai com aquela situação. Pai, me dá aí. Ele não tinha direito a nada, o pai dele não tinha morrido. Ele teria direito à herança depois da morte do seu pai. E ele vai e gasta tudo com seus amigos, gasta tudo na prostituição, e de repente ele se vê sem nada, perdido, comendo lá lavagem com os porcos, que é a coisa mais horrível para um judeu. Eles odeiam o porco, né? E dá porco malhado ainda, né? Listado, como eu disse assim. Aí quando eles estavam diante daquela situação, ele se lembrou do seu pai, e ele disse assim: eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra os céus, contra Deus, eu pequei contra a terra, contra você, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me coloque como um dos teus trabalhadores. Ele se humilhou, ele confessou o seu pecado, e o que ele teve de volta? A honra do pai, o perdão do pai. O pai o colocou na mesma condição de filho, colocou um anel no dedo, que significa, você faz parte da família, colocou vestido, porque ninguém que seja digno, pode usar roupas rasgadas, como é a nossa moda hoje, né? Quanto mais rasgado é mais bonito, mas não podia, não era assim o costume. Queridos, ele foi recebido, ele foi perdoado. E hoje, quando nós olhamos para Jesus, Isaías 45, 22, diz assim, o próprio Deus dizendo para nós, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluias! Olhai para mim, olhai para Jesus, olhai para a cruz, para sermos salvos. Isaías 53 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Ele foi moído pela nossa iniquidade, ele foi ferido pela nossa iniquidade, mas hoje nós podemos ter paz, porque ele fez isso no nosso lugar. A paz que nós buscamos só se encontra em Jesus, quando nós olhamos para a cruz, quando nós dizemos: Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez. Quando Jesus gritou: está consumado, por que ele disse isso? Porque ele disse ao Pai: Pai, eu cumpri a missão que o Senhor me deu, eu morri pela humanidade, eu entreguei a minha vida pela humanidade que o Senhor tanto ama e eu tanto amo. Eu entreguei a minha vida, ninguém matou Jesus, ele se entregou por nós. Toda aquela situação teve que acontecer para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele. Cumprido na vida dele, ia se cumprir na nossa vida. E hoje a vontade de Deus vai se cumprir na nossa vida. João 5:24, tem uma palavra maravilhosa de Deus também para nós. João 5:24, Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Ele nos tira de um reino de trevas e nos coloca num reino do Filho do seu amor. Quem ainda aqui não entrou nesse reino de luz, mas quer entrar nesse reino de luz, se sente longe desse reino, mas hoje quer entrar nesse reino, hoje quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Romanos, capítulo 10, diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu creio que muitas picadas de cobra, de serpente, Satanás tem te dado, mas você tem lutado, levantado e olhado para a cruz. E na cruz você vê o perdão, na cruz você vê a restauração, na cruz você vê a renovação da tua vida, não é verdade? Nós temos andado de fé em fé, porque o justo vive pela fé. E nós temos que estar sempre prontos, com a nossa lamparina acesa. Amém? Às vezes falta o azeite, que é a porção do Espírito Santo. Então eu tenho que desejar: Senhor Jesus, eu quero mais do teu Espírito, eu quero do teu azeite, eu quero do teu azeite, eu quero queimar, eu quero iluminar, eu quero ser luz deste mundo. Eu quero ter Jesus no meu coração de uma maneira grandiosa e poderosa. Eu quero realmente ser transformado pelo poder do teu Espírito Santo na minha vida. Eu não quero mais viver essa vida de destruição. Eu não quero mais viver essa vida de derrota. Chega de derrota na minha vida. Chega de derrota. Eu creio em ti, eu creio no seu amor. Eu creio no seu poder por mim, Jesus. Eu creio que o Senhor tem um propósito grandioso na minha vida. Você tem que confiar nisso, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Eu queria fazer um apelo essa noite. Você pode vir à frente, ficar espaçado um do outro. Quem ainda não se batizou, confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas deseja aí, na abertura dessa pandemia aí, nós estarmos batizando, e você deseja passar pelas águas. O que significa o batismo? Quando você entra na água, você morreu para o mundo, você deixou todo o seu passado lá, e quando você sai das águas, você foi ressuscitado com Cristo, e você vai viver uma nova vida. A partir desse momento, diante do mundo, você é um filho de Deus regenerado, membro de uma igreja local, e Deus tem um propósito enorme na tua vida. Aleluias, glória a Deus. Se você tem esse desejo no teu coração, eu quero que você venha aqui. Sabe por quê? Porque Deus diz que aquilo que nós confessamos diante dos homens, Ele não se envergonhará de nós ao nos confessar diante do Pai que está nos céus. Às vezes nós temos vergonha dos homens, né? Mas nós temos que ter vergonha de Deus, né? E Deus fala que nós devemos nos apresentar diante dEle. Quando você diz: eu quero uma nova vida, eu quero uma transformação hoje na minha vida, eu quero que você venha aqui à frente, em nome de